um garoto é amaldiçoado por uma bruxa para que qualquer coisa que ele toque morra, ficando conhecido como o Duque da Morte. E apesar de ser rejeitado pela sociedade e sua família, ele conta com a ajuda de seu mordomo e sua empregada Alice, que adora o provocar com seu belo corpo. Já pega a pipoca, se acomoda e vem comigo aproveitar essa história. O Duque Victor tem uma maldição que fazia de sua vida miserável. Tudo que ele toca vai pro além, sem exceção. Ele foi taxado como o próprio deus da morte e por isso vive isolado nessa mansão. Mas tem uma pessoa que não se importa nem um pouco com isso, e essa pessoa era sua empregada Alice. E Victor não sabia o que se passava pela cabeça dela, pois mesmo sabendo que se ele a tocasse ela morreria, Alice o provocava diversas vezes com o seu corpo, só pra ver como ele iria reagir. Victor não queria ser assediado dessa maneira por ela, visto que Alice era a única empregada que aceitava viver naquela casa. O Duque foi amaldiçoado com 5 anos de idade por uma bruxa, e desde então, tudo que ele toca morre. Ele não sabia quem era ou o porquê disso, mas jogou sua praga dizendo que ele nunca amaria ninguém, ninguém nunca o amaria e que ele teria uma vida miserável. Caralho, cuzão! Enquanto estava no balanço pensando nisso tudo, uma borboleta aparece e ele se assusta, fazendo com que encostasse na árvore e a matasse, derrubando o balanço junto. E na hora de levantar, ainda teve uma bela visão das roupas íntimas de Alice. Alice é a única filha da governanta da casa de sua família, que serve sua casa desde antes mesmo de Victor nascer. Por isso, conheci Alice desde a infância. Fazia um tempo que o Duque não a via, mas de repente, 2 anos atrás, ela aparece em sua porta para começar a servi-lo. E mesmo sabendo que ele não podia tocá-la, Alice continuava com suas provocações. Ok, Google. Amoleça meu pinto. O Duque acordou com Alice muito perto dele, de novo. Ela trouxe o café na cama, mas Victor não gostava muito de comer e tinha muita comida. Fresco da porra! Mas não iria fazer desfeita com Alice. Ele explica que comer era difícil por conta de seu passado, no qual as refeições eram a pior hora do seu dia, pois ele via claramente a sua família distante dele na mesa. E mesmo que não coma tanto, o Duque é grato por Alice, pois estava aprendendo a fazer isso novamente. Mas antes de sair do quarto, Alice dá um recado. O amigo de Victor, Philip, queria vê-lo. O Duque concordou em ver seu antigo amigo, mas quando chegou o dia, se arrependeu, pois estava muito nervoso. Fazia tempo desde que falou com alguém além de seus criados. Mas apesar disso, o Duque estava ansioso por vê-lo, pois Alice deu uma espiadinha em seu quarto e viu ele preparando um discurso. Victor se arruma com a ajuda de Alice, que estava mais assanhadinha do que o normal hoje. Mesmo com todo esse nervosismo, Victor estava esperançoso, pois Philip foi o único que o tratou de forma diferente, mesmo com sua maldição. Quando Philip chega, Victor vai recebê-los com toda a calma, mas é claro que Philip e seus criados estavam temerosos por estarem ali. Ao ser lembrado das peças que pregava em Victor, Philip abaixou a cabeça e se desculpou, com medo de Victor fazer algo, e seus criados se jogaram na frente dele, como se Victor fosse uma ameaça. Sai daí, cagão! Nesse momento, o Duque já estava completamente decepcionado com essa visita. Mesmo à mesa de chá, todos temiam ele, e ainda mais quando ele derrubou a planta de sua mesa e a pegou com suas mãos, matando a coitada. Antes de ir embora, Philip quis ir até o lavatório e Alice o guiou até lá, mas no caminho ele parou para falar algo. Philip disse que tinha uma boa oportunidade para ela na cidade, para que se afastasse do Duque, pois disse que era perigoso ficar aqui, mas é claro que ela recusou. Victor aparece e vê toda a cena, dizendo que Philip poderia até desrespeitá-lo, mas não a Alice. Ele se enche de fúria e vai na direção de Philip, que o afasta com sua bengala, o chamando de monstro. Ele nem sequer queria vir aqui, e só veio porque a mãe de Victor o mandou. Estavam dizendo que o irmão mais novo da família iria ficar com a herança. Philip não tinha só medo de Victor, tinha também pena. Logo depois disso, ele partiu, e Victor estava claramente abalado, mas tentou esconder. O Duque queria muito que sua maldição fosse quebrada e sua vida voltasse aos trilhos, mas ele não tinha esperanças de que um dia isso iria acontecer. Quando Alice o chamou para jantar, ele disse que era um caso perdido, pois não era confiante e nunca conseguiria tocar Alice, e nem mesmo conseguiria entregar um presente. Victor tenta pegar uma das rosas brancas, que morre em suas mãos, mas Alice aceita o presente, dizendo que as rosas brancas murchas significam que está dando sua vida inteira a outra pessoa, e ela diz
disse que eles quebrariam sua maldição juntos. Victor prometeu que um dia colocaria uma aliança no dedo de Alice com suas próprias mãos. Rob, o mordomo de Victor, já havia retornado ao trabalho depois de se recuperar de sua lesão nas costas. Ele se sentiu mal por ter sobrecarregado Alice de trabalhos, por isso já começou a pegar firme no serviço. Segundo o Duke, ele é sobre-humano. Rob é seu mordomo desde a infância e o acompanhou para essa mansão quando foi exilado de sua família. Antes de Alice, eram só eles dois. Ele já havia feito tudo no jardim e em poucos segundos já apareceu com chá para o Duke. Victor disse para ele não trabalhar demais, mas Rob estava animado por finalmente ter voltado ao trabalho. Mesmo assim, para dividir a carga, ele chama Alice para ajudar na limpeza. O Duke sabia que o trabalho de Rob estava impecável como sempre, mas estava preocupado com o fato dele já estar mais velho. Enquanto caminhava pelos corredores, Victor viu que isso se provou verdade quando Rob quase o tocou achando que era Alice. A idade estava o atrapalhando, sua visão estava embaçada e sua audição ruim, mas ele ainda era um ótimo mordomo, mesmo com as costas ferradas. O Duke tinha um plano caso a família o deserdasse. Ele sempre foi muito elogiado por suas habilidades no piano, por isso estava compondo músicas caso precisasse vendê-las um dia. Enquanto tocava, Alice aparece, se aproximando demais novamente. Então, Victor pediu que ela fosse limpar enquanto Rob descansava, para não sobrecarregá-lo. É claro que Alice estava provocando o Duke, e como ele não é de ferro, acabou cedendo aos instintos básicos de seu corpo e deu uma espiadinha. O cara não é de ferro. Mas para se concentrar, ele fez com que Alice sentasse ao seu lado, para escutar o que ele estava tocando. A melodia era melancólica, parecia um requiem tocado nas igrejas, mas era bonita, tão bonita que aqueceu Alice. No fim da música, ele revelou que era para ser uma balada para Alice, mesmo sendo bem melancólica, mas ela adorou. Enquanto isso, na casa da mãe do Duke, sua irmã, Viola, planejava sair. Na manhã seguinte, quando Victor finalmente estava progredindo em suas músicas, Viola aparece para acabar com a paz. Viola, mesmo sem ser convidada, se sentiu à vontade, mas não ficaria muito, pois se sua mãe soubesse disso, ela estaria frita. Mas enquanto estava ali, pedia inúmeros doces para Alice, pois adorava eles. O Duke sabia disso e sabia que ela provavelmente só o visitava para sair da rotina daquela casa. Viola não sabia muito sobre seu irmão, desde que ele havia saído da casa da família, mas percebeu que ele claramente gostava da empregada, Alice, e até poderia dar um jeito nele para fazer ele ficar mais atraente, mas desistiu muito facilmente da tarefa. Na hora de ir embora, Viola disse que queria que ele quebrasse a maldição logo para voltar para casa, mas é claro que tentou disfarçar, fingindo que não se importava com seu irmão. Quando foi sair pela porta, ela deu de cara com Rob, literalmente, e ficou toda corada. Aparentemente, ela tinha uma quedinha por homens mais velhos, e Victor só descobriu isso agora. Depois de falar um pouco com Rob, ela vai embora toda feliz. É claro que outra coisa tinha de acabar com a paz do Duke, e dessa vez era um gato preto. Victor não podia encostar nele, não por medo do gato especificamente, e sim porque era um animal, e poderia de repente pular nele e acabar sendo morto pela maldição. Alice vai até o gato e se contenta em brincar com as partes macias dela. Ah, tá, porra. Mas é claro que o gato queria somente o Duke, que pula e corre atrás dele. Depois de uma longa perseguição pela casa, com velhos que não enxergam bem e moças com as partes macias quase pra fora, o gato foi pego. Ele só queria brincar com o colar do Duke esse tempo todo. O gato tinha uma coleira, então era de alguém, mas havia um bilhete nela, no qual alguém se desculpava. Esse gato também havia sido abandonado na floresta, assim como Victor um dia foi. Eles deixaram água e comida para ele no pátio da mansão, mas logo achou uma nova família de gatinhos, assim como Victor, e também achou uma família dentro dessa mansão. À noite, o Duke estava observando a lua do salão de baile, e quando Alice apareceu, contou a história desse lugar. Rob disse uma vez que o avô do Duke dançava muito mal, por isso vinha até aqui todas as noites para praticar, e a parceira de dança dele era a mãe de Alice. Talvez o destino realmente estivesse agindo para eles. Victor não poderia tocá-la, mas convida Alice para uma dança, mas ela não aceita, pois só aceitaria um convite formal. E depois do Duke fazer as apresentações necessárias, eles começam a dançar. Mesmo sem poderem se tocar, eles dançaram sob a luz do luar. Ao fim da dança, Victor perguntou a Alice o que ela achava dele como um homem, e ela disse que o amava e adorava estar com ele, e não conseguia se expressar de tanto amor. Ele não esperava por isso, mas ficou muito feliz em ouvir. Victor era muito bom na sinuca, pois sempre jogava sozinho. Assim também até eu, né? Alice pediu
decidiu por um jogo e uma aposta. Tinha que fazer qualquer coisa que o outro pedisse, e o Duque aceita. O jogo já estava ganho para o Duque nesse ponto, até que Alice o deixa envergonhado com suas indecências e coisas libidinosas, o distraindo e fazendo com que ele perdesse. Mas o que Alice pediu foi bem razoável. Ela queria somente que o Duque a acompanhasse na cidade. Segundo Alice, haveria um festival de fantasias na cidade, mas ele só aceitou porque Alice pediu com uma cara muito convincente. Ele vai com uma fantasia um tanto quanto assustadora, um médico da praga bem grande. Havia uma estrutura bem pesada para Victor não ser tocado, pois estava mais cheio do que eles esperavam. Ele estava bem desconfortável, mas como foi um pedido de Alice estar aqui, ele tinha que aguentar um pouco mais, mesmo que fosse bem difícil. Enquanto Alice dizia que sempre quis estar com ele na cidade, o Duque acabou se atrapalhando nos passos com a pesada fantasia e foi levado pela multidão, até cair no chão. Alice estava procurando pelo Duque e acabou sendo confundida com sua mãe por uma mascarada que ela não sabia quem era. Ela disse que era somente uma conhecida de Sharon, a mãe de Alice. O Duque estava perdido e, para piorar, havia outra pessoa perdida com ele, um garoto que se perdeu de sua mãe. Victor decide tocar o piano que havia na praça para animá-lo e fazê-lo parar de chorar. A praça estava relativamente movimentada e Victor estava nervoso por tocar no meio de tanta gente, mas conforme ele foi tocando essa melodia agitada, todos começaram a acompanhar o ritmo com seus instrumentos e passos de dança, e acabou virando uma alegre e grande festança. No fim, a mãe do menino o encontrou e ele agradeceu pela música, e logo depois, Alice também achou o Duque, mas ficou perto até demais. Victor decidiu ficar mais um pouco na cidade, pois perdeu muito tempo longe de Alice. Então, eles passaram em diversas atrações durante o dia. Alice o levou para a torre do relógio quando já estava escuro, e a única luz era a da lua. Ela contou a história da mulher que se casou com a lua, pois seu amado foi levado até lá por uma bruxa. Então, todas as noites em que seriam seu casamento, ela oferecia um beijo à lua. O Duque acha que isso é o oposto da história deles, pois achava que o príncipe também mandava um beijo lá da lua, e mesmo eles estando tão perto, Alice e Victor, eles estavam muito distantes, pois ele não podia tocá-la. Alice diz que não há problema nisso, e mesmo que não possam se tocar, ela fica feliz em estar bem próxima e poder olhá-lo nos olhos. E enquanto isso, na casa da família do Duque, a mãe continua com péssimo humor, mesmo com Viola falando do tal festival na cidade. 2 noites depois do festival na cidade, Victor também quis mostrar algo para Alice e a levou até o lago próximo. Era uma chuva de meteoros que acontecia a cada 10 anos, mas não só isso, ele também queria se confessar para Alice, mas um forte vento acabou levando sua cartola para longe, e para pegá-lo, Alice acabou caindo na água. Com isso, Victor percebe que não pode nem oferecer a mão para Alice subir novamente no barco, e se desculpa por dar tanto trabalho a Alice e Rob. Alice não se importava nem um pouco com isso, e ainda diz que aceitaria um beijo do Duque naquele mesmo momento, mesmo que ela morresse, pois disse que valeria a pena. O Duque não consegue fazer isso, e acaba sendo jogado na água também, e eles perdem a chuva de meteoros. Depois de se aquecerem em frente à lareira, Alice disse que eles poderiam voltar naquele mesmo lago daqui 10 anos para ver a próxima chuva de meteoros, e isso significava que ela estaria com ele daqui 10 anos também. O Duque havia se arrependido muito de ter feito aquilo com Alice, ter hesitado na hora de beijá-la, mesmo que isso a matasse, foi rude, mas a pior parte é que Alice não estava perto dele e o evitando, claramente o ignorando de propósito, e pior, não havia assediado uma única vez. Victor achou isso muito estranho e pediu que Rob a tocasse na testa. Rob percebeu que Alice estava com febre, provavelmente pela queda no lago, por isso estava evitando o Duque, para que não ficasse doente também. Mesmo assim, ele ficaria ali com ela. Em dias de neve, o Duque ficava bem mais animado, ainda mais por achar que Alice ficava bem mais bonita na neve. Como o Duque estava bem animado hoje, até Rob quis participar da brincadeira, e o Rob estava muito feliz por ver o Duque muito mais feliz do que antes. Ao voltar para a mansão, Alice percebeu que havia perdido o brinco de sua mãe, que sempre estava em sua orelha. Então, mesmo durante a noite, sem ninguém saber, o Duque foi procurá-lo na neve. Ele estava se esforçando demais e estava há muito tempo lá, tanto que perdeu suas forças de tanto cavar com a pá de neve. Nesse meio tempo, um morcego que pairava pela mansão se transformou em uma mulher, que foi pedir comida ao Duque ou qualquer pessoa que tinha na casa, mas percebeu que Victor estava acabado de cansaço. Victor disse que estava ali procurando um importante brinco para sua amada, e como a mulher viu que ele tinha força de vontade,
decidiu ajudar com sua magia de fogo, derretendo todo o gelo e achando o brinco. Ela era Cuff, uma bruxa. A primeira coisa que o Duque pergunta à bruxa, obviamente, é se ela poderia quebrar sua maldição ou reverter ela de alguma maneira, mas a resposta era não. Cuff era uma bruxa das outras milhares. Ela não tinha como saber quem jogou essa maldição nele, nem qual era, por isso não poderia quebrá-la. Mesmo assim, por ter ajudado ele a achar o brinco, Victor convida Cuff para passar a noite na mansão e jantar junto deles. Eles encontram Alice no caminho e entregam um brinco, mas ela estava mais preocupada com o Duque, que saiu no meio da noite nesse frio que fazia. Depois de um bom banho e se arrumar, Cuff estava revigorada e pronta para falar tudo o que sabia sobre as bruxas, pois o Duque queria muito saber. Cuff não comia há 2 dias, por isso devorou tudo o que viu pela frente. Em troca, ela começou a falar sobre o assunto das bruxas. Cuff disse que não sabia ao certo quem era essa bruxa, nem como quebrar a maldição, já que seus pais foram mortos e ela é metade bruxa e metade humana, sendo posta de lado por ambas as raças. Logo, é uma reclusa. Alice chega com a túnica de Cuff costurada, novinha em folha, e pensou consigo se esse traje era comum entre as bruxas, se lembrando da moça mascarada na cidade, que a parou pensando ser sua mãe. Pelo menos Cuff não estava sozinha. Segundo ela, mesmo sendo posta de lado, ela tinha um amigo que falava com muito carinho em suas palavras. Mas quando o Duque disse que ela gostava bastante dele, se referindo ao amor que ela punha nas palavras quando falava desse tal amigo, ela sentiu um baque de vergonha e corou o rosto e simplesmente pulou da janela. Obviamente, ela vira um morcego e sai voando dali. Na manhã seguinte, enquanto olhava para a neve, Alice se lembrou do seu passado. As outras crianças a maltratavam por ela não ser uma nobre, mas a única criança que a tratava bem era o Duque. Quando as crianças jogaram neve em Alice, ele limpou sua cabeça e a certificou de que iria dar uma bronca em seus amigos depois. E nesse mesmo dia, disse que ela ficava linda na neve. Quando o Duque apareceu, Alice estava acariciando a escultura de neve dele e corou seu rosto quando ele a encarou. E depois disso, eles foram juntos para o conforto quente da casa. O Duque estava tranquilo, tentando escrever suas músicas novamente, quando Viola aparece para perturbar sua paz de novo. Mas dessa vez, Rob estava lá e Viola ficou toda desconcertada. E é claro que Victor teve de fazer um comentário a chamando de Papa Coroa. Ela disse que os garotos de sua idade eram todos infantis, mas Victor disse que ele era um empregado, mas Viola devolveu dizendo que ele não poderia falar nada a respeito disso, pois gostava da empregada também. E depois desse episódio de Casos de Família, Viola queria saber que tipo de mulher Alice era, por isso tentou usar o método Viola nela. Para começar, ela queria ensinar um rosto encantador para Alice. Quando o Duque se virou, percebeu que Alice era encantadora de qualquer maneira. Rob aparece no cômodo para avisar que o mordomo de Viola disse que já era hora de irem embora, e Viola ficou triste por não ter falado com Rob novamente, mas Victor sugeriu que ela usasse seu método para se despedir dele, mas é claro que ela ficou com muita vergonha e não conseguiu nem falar direito. Depois disso, até Alice passou a gostar mais de Viola. Ela voltou para a mansão, mas dessa vez, Alice estava um pouco ocupada cozinhando, já que o Duque achou que o cheiro da comida iria atrair a bruxa Cuff de volta, já que ela vivia com fome, e Viola viu uma ótima oportunidade para mostrar a Rob como era feminina e encantadora. Rob e Viola fizeram juntos a massa do pão, e nesse meio tempo, ela aproveitou para se aproximar do mordomo e conversar mais, e até o Duque estava incentivando dessa vez, pois viu que ela estava feliz. Na hora de ir embora, Viola se sentiu mal por não ter passado mais tempo com Rob, mas ele foi pessoalmente até a sua carruagem para agradecer por visitar o Duque e entregar os pãezinhos que eles fizeram juntos, e isso aqueceu o coração dela. Em mais um dia de neve, Alice estava patinando dessa vez. O Duque achou que estava ficando maluco, pois em um momento ouviu um corvo falar em seu ouvido, mas na verdade era o parceiro de Cuff, Zen, outro bruxo que ela tanto falou. Coincidentemente, Alice havia achado Cuff perdida no gelo enquanto patinava e a esquentou em suas partes macias. Obviamente Zen estava preocupado, então, para todos se divertirem, eles decidiram patinar juntos durante toda a tarde. À noite, na hora de se despedir, Cuff e Zen disseram que iriam voltar para levá-lo a uma reunião de bruxas, próxima da lua sangrenta. A ideia era fazer o Duque se infiltrar no local para conseguir informações sobre a bruxa que o amaldiçoou, ou até mesmo encontrá-la. Alice também queria ir, dizendo que queria ajudá-lo nessa jornada, e queria mesmo, mas o real motivo era para conferir se aquela moça estranha e mascarada na cidade era mesmo uma bruxa. Na hora de dormir, Viola bate à porta de Alice, que estava quase sem roupas.
roupas. Viola diz que foi até a mansão para passar a noite no quarto de Rob, mas obviamente o Duke não permitiu. Então ela foi até a casinha de Alice para se abrigar. Elas passam a noite fazendo uma espécie de festinha das garotas, contando seus segredos e conversando sobre seus amores. Viola disse que gostava de Rob, o que era bem óbvio, mas ela agiu como se fosse uma novidade. Alice disse que também tinha seu príncipe encantado, que fazia a vida dela valer a pena. E Viola não tinha certeza se era seu irmão ou não, mas disse que ele deveria ser um homem sortudo. Depois disso, Viola disse que sempre quis ter uma irmã, já que sua mãe só dava atenção aos seus irmãos e queria ser mimada por alguém naquela casa, ou até mesmo nessa. O Duke aparece no quarto de repente e Alice avisa que quando ela acordar, eles têm de elogiar muito ela, para se sentir mimada e amada nesse lugar. Já que estava frio, o Duke pensou que seria uma boa ideia ler no solário, junto das plantas, mas estava tudo uma grande bagunça. Ele e Alice começam os trabalhos para arrumar aquele lugar. Nesse meio tempo, o Duke se lembrou que sua maldição tinha certas regras que ele mesmo aprendeu com o tempo. Ele matava qualquer organismo que tocasse nele, mesmo pelas roupas e luvas que ele usava, mas entrar em contato com coisas que ele já tocou antes não matava nada. Não era contagioso como um vírus. Essas foram as regras que a bruxa impôs sobre ele, como se sua vida estivesse sendo controlada por essa maldição. Mas isso iria mudar, e ele estava pensando seriamente em ir ao Sabbath com Cuff e Zen, o ritual das bruxas. Se ele conseguir solucionar sua maldição, ele finalmente poderia jantar com sua família próximo deles novamente, compensando o amor perdido do passado. E falando neles, na casa principal da família, a mãe estava começando a suspeitar das saídas de Viola, a observando enquanto voltava e saía. A noite da lua sangrenta chegou e Cuff e Zen apareceram na mansão para levar o Duke e Alice. Eles precisam usar um manto que esconde o odor humano para se disfarçarem na multidão de bruxos, além de terem que agir como se fossem irmãos mais novos de Cuff e Zen, pois esse era o disfarce. Zen usa uma magia no espelho, o ritual de invocação para a passagem desse mundo para o Sabbath, e lá estava o portal. Ao passar pelo portal, Victor fica muito apavorado com a paisagem podre e escura. Diversos bruxos e bruxas que mais pareciam monstros estavam por toda parte nesse lugar, com seus corpos estranhos, feições macabras e atributos bizarros. Daleth era a líder, uma mulher de roupa de freira branca, com uma máscara esquelética, a mesma mulher que falou com Alice no dia do festival. Ela era realmente uma bruxa. Na verdade, os bruxos e bruxas eram bem educados, apesar de suas aparências grotescas. Faziam até chamada de presença, mas o Sabbath não era lá essas coisas. Não era um rito demorado, eram só algumas informações soltas sobre o mundo dos bruxos, notícias e considerações. Acabou até que rápido. Alice foi até Daleth, que havia reconhecido, mesmo com o disfarce. Alice perguntou se sua mãe, Sharon, tinha uma conexão com as bruxas, mas Daleth disse que não sabia ao certo, pois eram só conhecidas, nada mais além disso. Mas as coisas ficam ainda mais interessantes de serem escutadas quando Daleth diz que sabe sobre a bruxa que amaldiçoou o Duque Victor. Segundo Daleth, a bruxa que o amaldiçoou já estava morta, e por conta de sua própria magia, pois ela abusou demais dos seus poderes. Daleth não gostava de falar muito sobre o assunto, pois desprezava essa tal bruxa. A maldição que estava no corpo de Victor era muito além do que um bruxo normal poderia fazer com toda a sua magia, estava em outro nível e não poderia ser quebrada. Daleth disse para ele desistir logo de tentar se livrar dela. Além disso, Daleth queima o manto de Victor, fazendo todos perceberem que ele é humano e forçando a todos a saírem correndo dali, para não serem pegos pelos bruxos e bruxas. No caminho, uma das bruxas tenta prender Alice com sua planta carnívora gigante, mas Victor vai ao seu resgate e com um toque, a planta definha e morre, fazendo até as bruxas se perguntarem o que diabos aconteceu para ela morrer assim. Eles conseguem passar pelo espelho a tempo e voltar para a mansão na floresta. Zen estava empolgado até demais com toda essa adrenalina da perseguição. Cuff e Zen não ligavam nem um pouco se os bruxos ficaram chateados ou bravos com eles, e é até desculpa para não voltarem ao Sabbath tão cedo, já que era bem chato, como uma aula para os bruxos. Eles disseram que da próxima vez que voltarem para a mansão, serão como amigos e não bruxos, e estarão aqui para confraternizar e não para solucionar problemas. O Duque fica muito feliz por finalmente ter a quem chamar de amigos desde que recebeu essa terrível maldição. E assim chegamos ao fim do recap de hoje, mas não precisa ficar triste, basta clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui para você e se inscreve no canal, pois toda semana tem vídeo novo. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais.